Dando continuidade, nós vamos chamar aqui o nosso querido professor James, que vai comentar aí as questões 41 e 51, que é uma boa ideia, hein, James? Não é o meu caso. É o meu. Eu descendo daqui, eu vou encher a cara, e você? Eu não lembro. Ah, certo. E também não minto. Boa noite mais uma vez. O professor Tony demonstra muito bem, mais uma vez, qual time ele torce. Faz parte. Devemos entender o alcoolismo como um problema social. Pessoal, vou comentar agora as questões da habilidade 10. E como o professor Tony muito bem disse, o Enem, ele não é uma prova que vai privilegiar aquele aluno que vai muito bem em uma determinada área, mas não tem um bom desempenho em outra. É necessário o conhecimento interdisciplinar. A maior parte das questões que analisei, não há um conhecimento prévio de conteúdo, e sim uma interpretação daquilo que a questão aborda. Dê uma olhada na questão de número 37. É a questão que fala sobre o aquecimento global. E por mais que você não queira, você está constantemente sendo aí, não é? Tendo essa questão sempre comentada nos principais jornais, telejornais. Dê uma olhada aqui. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica, subiram quase 6 graus. É um fato. Polêmico. Pode ser contestado, mas é o que o texto nos traz. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. E ele vai explicar isso. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de precipitação sólida, neve. Aí vem a questão, né? Ele fala aqui dos pinguins também. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. Então é um texto que ele coloca, que você tem que analisar as afirmações, são verdadeiras ou falsas, não é? Vamos ver aqui. A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. Sim, correto. Esta afirmativa procede que isso está dito no próprio texto. Afirmativa correta, esta primeira. Segunda, o aquecimento global pode interferir no ciclo da vida de espécies típicas da região de clima polar. Ele dá o exemplo disso dos pinguins. Nenhum problema nessa questão. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Ele dá o exemplo dos pinguins, que quando botam seus ovos numa superfície carregada, né, de neve, quando essa mesma derrete, os ovos não goram. Então as 3 questões estão corretas. 3 questões corretas, como nós homens, extremamente corretos no nosso comportamento perante o sexo oposto. O inverso não é verdadeiro. Vamos ver agora a questão de número 51. Vamos lá? 51, professor? Uma boa ideia. Começa a compactuar com o meu colega. Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Assinale a opção que ordena. Seria importante você grifar isso. Exemplo de fenômenos biológicos dos mais lentos, os que demoram mais, né, para se concluírem, para o mais rápido. Vamos ver aqui? A alternativa aqui, você tem 3 fenômenos aqui, né? Fossilização de uma samambaia, crescimento de uma árvore e germinação de uma semente. Gente, qual o fenômeno mais lento aqui? Fossilização de uma samambaia, um processo lento, gradual. Depois, crescimento de uma árvore, também bastante lento. E finalmente, não é? A germinação de uma semente. É uma questão, creio eu, bastante óbvia, não é? Onde ele pede que você tenha um conhecimento do tempo, da duração cronológica de alguns fenômenos. Alternativa B, professor Carboni,
boiola. Vamos ver a próxima agora. A última aqui, 41. Esta me parece... Eu, sinceramente, não gostei desse gráfico. Professor Antônio, não gostei do gráfico, professor. Me pareceu um gráfico confuso, um gráfico, creio eu, o aluno deva ter dificuldade em responder essa questão. Não é? Então tinha aqui, ó, explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam para o espaço partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. Então você tem aqui escalas de tempo das perturbações. Então você tem aqui, na base do gráfico, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, 1 dia e 10 dias. Vocês notem que há uma progressão geométrica quase aqui, não é? Talvez você tenha tido um pouco de dificuldade nessa questão. Eu confesso que tive, pessoalmente, dificuldade para respondê-la. Notem, a afirmativa correta é a afirmativa D, de professor James. Dê uma olhada aqui, ó. Tem duração maior. Deixa eu ler a pergunta. Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas é o segundo gráfico aqui, que tem a duração aproximada de 1 hora, não indica aqui, creio que 2, 3 horas, não é? Considerando o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar, aí vem as alternativas. A alternativa A, dura mais que uma tempestade magnética. Vamos ver aqui uma tempestade magnética. Onde é que nós estamos aqui, ó? Tempestade magnética. Está aqui, ó. No último aqui, onde está escrito plasma solar, a tempestade magnética dura de 1 dia a mais de 10 dias. Então, anulamos a alternativa A, do nosso conjunto predileto, a harmonia do samba. Aí vem a B, chega à Terra 10 dias antes do plasma solar. Não, ela chega à Terra 1 hora, 2 horas, não dá para precisar, mas não são mais de 10 dias. A alternativa C, o que diz? Chega à Terra depois das perturbações dos raios solares. Não, é concomitante. Chega quase que ao mesmo tempo. Então não é a alternativa C, de sexo. É a alternativa D. Essa é a correta. Tem duração maior que a da perturbação dos raios X. A perturbação dura 10 minutos. As ondas do rádio, 1 hora e alguns minutos. Prova azul. Professor Tony, é com o senhor. Senhor? Obrigado, gente. Senhor? Senhor. Claro que sim. Senhor James, muito obrigado e vai correndo lá que o pessoal está esperando lá na laje para aquele pagode, aquele churrasco. Evidentemente não faltarei. Hoje irei interpretar músicas do grandioso Sorriso Maroto. Que lindo. Muito do gosto do amigo. Adoro. Obrigado, James.